Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero convidá-lo para... Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero convidá-lo para participar conosco todos os dias, às 9 horas da manhã, do nosso programa Torre de Vigia, pelo canal do YouTube da Igreja Metodista Central. Olha, oração, palavra profética para a sua vida, um mover sobrenatural de Deus, cura, milagre. Envie-nos o seu pedido, participe conosco. Em nome de Jesus, Deus tem o melhor para a sua vida. Venha orar conosco. Graça e paz, povo de Deus, amados e amadas do Senhor. Estou aqui para deixar um convite especial para você, de terça a sexta-feira, todas as semanas, ao 12h15, pela página do Facebook da Igreja Metodista Central, em Belo Horizonte. Eu e a pastora Maciel estaremos com você aqui, trazendo uma palavra de fé e de esperança para o seu coração, no culto Portas Abertas da nossa igreja. Às terças e quartas eu estarei com vocês. E às quintas e sextas, a nossa abençoada pastora Maciel, mulher de Deus, mulher de oração, com uma palavra poderosa para o seu coração. Então, reserve esse tempo na sua agenda. Bloqueie esse horário na sua agenda, para você estar conosco aqui, nesse nosso encontro marcado com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Berenice, do Ministério do Artesanato, da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, e venho fazer 2 convites. Terça-feira, às 14 horas, aula de artesanato online. Sexta-feira, às 15 horas, tarde com a melhor idade. Todos na plataforma Zoom. Te encontro lá. Terça-feira, dia 6 de outubro, você não pode perder, nós demos início já ao panorama bíblico, estamos estudando o livro de Gênesis. Nessa terça a gente vai começar a estudar o sacrifício ou não sacrifício de Isaac. E a dona Eunice vai acabar de nos ensinar um pouco mais sobre o livro de Gênesis. Participe, terça-feira, às 7h30 da noite. Venha participar com a gente dessa atmosfera profética. Nós estamos toda quarta-feira às 19h30 no culto onde nós vamos orar por cura divina, milagres e restauração na sua família. Nós queremos orar por você, então venha participar conosco. Esteja conosco na quarta profética atmosfera de cura, às 19h30. Deus tem algo especial para a sua vida e para você. A paz, irmãos. Eu e a Elisete queremos convidar vocês para estar conosco toda quarta e sábado na Célula dos Surdos. Às quartas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 18. Venha estar conosco. Olá, boa tarde, crianças, tudo bem? Olá, venham participar conosco do culto infantil no YouTube da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, toda quinta-feira às 17 horas. Esperamos vocês. Que Deus abençoe e proteja nossas crianças. Amém. Beijo, saudades. Jesus. Olá, povo de Deus. Temos um convite especial para fazer para vocês. Nesta sexta-feira, teremos encontro de casais. Será às 20 horas. Será transmitido também pelo YouTube e pelo Zoom. Teremos intérprete de Libras. Não fique de fora. Venha! Gente, estamos aqui eu e a Bela para fazer um convite para vocês. A nossa programação de jovens, que acontece durante a semana, são as nossas células. A gente tem a célula Átrio na quarta-feira, às 19h30. Na quinta-feira, a gente tem a Face to Face, que é uma célula presencial, às 20 horas. E temos também a célula Pixel, que acontece na sexta-feira, às 17h30. Além disso, a gente tem também um estudo bíblico, que acontece a cada 15 dias, na quinta-feira, às 19 horas. Todas essas informações vocês encontram na plataforma da Igreja Metodista, no Instagram, no Facebook, e também temos o site. Mais informações você pode estar entrando em contato com a gente pelo grupo de WhatsApp dos jovens ou também pelas plataformas digitais da Igreja Metodista. Exatamente. Lembrando que para o próximo mês, em outubro, nós vamos começar com os nossos cultos presenciais.
Então, a cada 15 dias, nós teremos o nosso culto presencial. Então, você que está com saudade de estar conosco, saudade de estar na igreja, em comunhão, venha participar conosco. A partir de outubro, a cada 15 dias, nós teremos o nosso culto presencial. Acompanhe, pois nós vamos divulgar as datas para vocês, para que vocês possam marcar a presença, nos informando que vocês vão vir, para que vocês façam parte desse culto maravilhoso conosco. Fica ligado, hein? Fica ligado. Deus abençoe vocês, estamos com saudades. Beijo, tchau, tchau. Olá, você que acredita que a Bíblia pode fazer diferença na sua vida, você precisa participar conosco na escola dominical. E nós, essa semana, vamos estudar o sacrifício de Isaac, ou melhor, o não sacrifício de Isaac. Por que Deus pede para Abraão levar o seu filho para ser sacrificado? Por que Abraão obedece? E o papel de Isaac no meio disso tudo? O que foi que ele entendeu? O que foi que ele não entendeu? Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa história bonita em Gênesis e ver o que ela tem a dizer para nós nos dias de hoje. Na Escola Dominical, eu espero você. Olá, graça e paz. Nós temos um convite para você. Gostaríamos de convidar para todo domingo, às 19 horas, vir participar conosco de um culto abençoado. Vamos estar ministrando a palavra de Deus, que serve para o alimento espiritual das nossas vidas. Não fique de fora, você é um convidado muito especial. Venha! Está falando com a Janaína. Tá. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Quem vai nos assistir em outro horário, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, dona Eunice, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe também. Hoje nós vamos fazer uma escola dominical ainda sobre o livro de Juízes. E eu quero pedir desculpas aos irmãos e irmãs, porque eu tinha programado na terça-feira, informei, está publicado, que nós estudaríamos uma passagem sobre o pai e a mãe de Sansão. No entanto, diante de algumas coisas que aconteceram essa semana, eu senti no coração de mudar para Juízes, capítulo 8, para a gente estudar um pouco sobre Gideão, especialmente a parte final da vida de Gideão, que é muito preocupante e instigante e nem sempre é estudado na palavra. Então, eu peço desculpa aos irmãos, o título desse estudo que está no YouTube é diferente do que nós vamos realmente fazer aqui. Nós vamos estudar hoje Juízes, capítulo 8. Vamos dar início com uma palavra de oração. Dona Eunice, a senhora pode orar por nós? Amém. Nosso Deus, nosso Pai amado, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, porque podemos nos achegar a Ti e chamá-lo Abba, Pai. Ó Deus, nós podemos ter intimidade contigo, Senhor. Nesta manhã nós estamos mais uma vez estudando a Tua palavra com os irmãos, Senhor, e queremos que tudo venha do Teu trono, Senhor, que seja falado a nós aquilo que o Senhor quer nos falar e não aquilo que nós queremos ouvir e precisamos. Ó Deus, fala conosco, Senhor, guarda cada um de nós. Nós te rogamos em nome e pelo amor do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos e as irmãs que nos acompanham na escola dominical sabem que eu sempre digo que todo estudo bíblico que a gente faz, a primeira pessoa que está precisando ouvir e entender o que está sendo dito pela palavra sou eu. Todo estudo bíblico que a gente faz, a primeira pessoa a quem ele é direcionado é para mim mesmo. E esse estudo, quando nós falamos sobre Gideão, sobre os juízes em geral, o livro de Juízes é um livro muito sanguinolento, né? Nós estamos estudando aí na terça-feira com a dona Eunice. É um livro marcado de muitas guerras, torturas, despedaçamento de pessoas. Então, muitos estudam o livro com ar triunfalista, né?
No entanto, eu prefiro enxergar o livro de Juízes como um livro que nos mostra pessoas falhas, com problemas, e que mesmo assim podem ser usadas pelo Senhor. E por isso, esse estudo que eu compartilho com vocês hoje, e que eu convido vocês a nós navegarmos pela Bíblia, ele fala de Gideão como um herói hesitante. Gideão como um herói hesitante. É um estudo, abra sua Bíblia, por favor, lá de Juízes 8, 22 a 35. Nós vemos que já no chamado de Gideão, há uma semelhança muito grande com o chamado de Moisés. O chamado de Moisés, que também é um típico chamado profético. E esse chamado profético, ele parte de quê? Deus se revela, né? Tanto Moisés quanto Gideão mostram que tem uma fragilidade, que não se veem competentes para cumprir aquilo que Deus está pedindo para eles. Deus declara, então, o poder, né? Faz um empoderamento deles e fala, olha, eu vou usar vocês, mas quem vai fazer sou eu. E termina em fogo, né? No caso de Moisés, a gente tem a sarça ardente. No caso de Gideão, ele faz um sacrifício e uma labareda de fogo muito grande se ergue, feita diretamente pelo anjo do Senhor, que é o próprio Deus. E nesse chamado, a gente percebe as dúvidas e os receios de Gideão. Olha lá, em Juízes 6, 14 e 15, diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Manassés não era uma grande tribo, Efraim era muito mais forte, e ele, dentro da família dele, ele era o menor. Então, ele demonstra aqui as suas dúvidas, a sua fragilidade diante do chamado do Senhor. Deus responde, então, empodera, diz, olha, eu vou fazer, fica tranquilo. E ele ainda assim pede um sinal. Ele demonstra uma dúvida muito grande. Ele respondeu assim, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Me dá um sinal. Quer dizer, estava conversando com Deus, sendo empoderado por Deus, e ainda assim ele pediu um sinal de que Deus daria a vitória para ele. Está lá em Juízes 6, 17. Quando o sinal veio e o fogo foi acendido sobre o altar, ele demonstrou medo. Ele demonstrou um desespero, né? Porque diz assim, lá em Juízes 6, 22 e 23. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque em outras passagens disse que quem visse Deus face a face morreria. Então ele aqui demonstra até um certo receio dessa intimidade que ele passou a ter com o Senhor. Deus o escolheu e ele pede sinais, fica em dúvida, demonstra fragilidade e, por fim, demonstra até um certo medo dessa intimidade com o Senhor. É claro que nós temos que lembrar que esse texto foi escrito muitos anos depois do ocorrido na época dos Juízes. Foi escrito pelos autores já no exílio e no pós-exílio.
Então, eles fizeram uma escrita do que era dito, contado, boca a boca, ao longo dos centenas de anos, para resgatar a identidade do povo de Israel e como que eles faziam a leitura da história de Gideão, né? É interessante que a primeira missão que foi dada para Gideão, a primeira missão não foi uma batalha. A primeira missão que Gideão recebeu foi uma missão espiritual. E olha, eu estou para te dizer que isso é verdadeiro na vida de todos nós. Sempre, para nós começarmos uma batalha, uma missão, uma tarefa que Deus reserva para nós, o primeiro pedido dele, a primeira missão que nós temos que desenvolver é uma missão de cunho espiritual. É arrumar a casa, buscar a santificação, é limpar os nossos olhos, permitir que a palavra de Deus assuma um espaço privilegiado na nossa mente. Essa primeira missão espiritual de Gideão foi qual? Naquela mesma noite, está lá em Juízes 6, 25, 26. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então, a orientação de Deus aqui, nós percebemos, primeiro, que o pai de Gideão era idólatra. O pai de Gideão tinha construído um altar para Baal. E nesse altar, à beira de um poste ídolo, que nós já estudamos aqui, como que era feito nos lugares altos. E Deus manda a Gideão cortar esse poste ídolo, e com esse poste ídolo, que era sagrado de Baal, fazer lenha para queimar o holocausto. Então, esse episódio aqui é um episódio de profanação. Vai profanar o altar dedicado a Baal, profanar o poste ídolo dedicado a Baal e erguer um lugar de adoração ao Deus vivo. Isso aqui significava ir contra tudo que a aldeia dele acreditava e ir contra a autoridade da família, a autoridade do pai. Também era um gesto de rebeldia. Deus estava pedindo aqui, não era pouca coisa, era muita coisa. E 2 bois. Boi era um negócio muito valioso naquela época, muito caro. Né? Numa terra difícil, que é mais comum ser criado cabrito, ovelha. Então, o boi era uma coisa muito cara, muito cara. Então, aqui está falando de 2 bois que ele usaria nesse holocausto. A Bíblia fala que com 10 servos ele foi lá e fez isso, e a aldeia entrou em rebelião, ficou com raiva, queriam puni-lo por ter profanado o altar de Baal, e o pai dele protege e fala, olha, se Baal quiser precisar de proteção, que Baal venha castigar o meu filho. A partir desse momento, Gideão foi chamado, está lá em Juízes 6, 32, diz que Gideão foi chamado Jerubaal, né? Que está aqui, ó. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito sobre ele, né? Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Então, ó, que Baal venha guerrear contra esse homem, porque ele derrubou o altar de Baal. A primeira missão de Gideão foi espiritual.
todas as vitórias de Gideão ressaltavam o poder de Deus. A gente vê aqui em Juízes 7, versículo 2, diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, Deus estava ali com milhares de homens de Gideão. Deus fala com ele: olha, manda os medrosos, os que estão fracos na intenção da guerra, que eles vão embora. E depois faz aquele famoso teste da água para ver quem se agacharia e quem ficaria atento em pé, tomando água, para ver se os inimigos chegariam. Ao final das contas, Gideão permaneceu com um exército muito pequeno dos seus 300 homens. Então, Deus mostrou que com poucos homens seria possível ter derrota sobre números grandiosos de inimigos, só para poder provar que é o próprio Deus. Então, esse homem que teve grandes vitórias, tem um lugar mais à frente que fala que foram mais de 100 mil homens desbaratados nas guerras contra Gideão, que ele venceu, né, e que Deus deu vitória para ele. Ele ficou muito famoso porque era um grande herói, um grande juiz. E nesse momento, quando todas as batalhas estavam vencidas, o que aconteceu? Aconteceu a queda de Gideão. E é isso que eu queria mostrar, para a gente tomar o cuidado de não cair nos erros de Gideão. Nós assistimos essa semana à morte de um grande ídolo mundial do futebol, o Maradona. E quem acompanhou a carreira do Maradona sabe que ele foi genial. Nós, brasileiros, consideramos que Pelé foi melhor que o Maradona, mas os argentinos consideram que Maradona é melhor do que Pelé, mas nós achamos e sabemos que Pelé é melhor, mas não importa. O que importa é que quem assistiu, quem vê as cenas de Maradona jogando no auge da sua forma física, fica muito impressionado com o talento que Deus deu para ele desenvolver no futebol. Ele realmente era um desportista genial. Agora, quem vê os vídeos do final de vida, morreu novo, com 60 anos, o final da vida do Maradona, nos últimos 15, 20 anos, é uma coisa de chorar, de chorar. Muito dinheiro, atrai falsos amigos, pessoas que realmente não demonstram um grande amor por ele. E o resultado foi que, em vez de retirá-lo dos seus problemas, dos seus vícios, do alcoolismo, da cocaína, da loucura, das orgias, as pessoas só aumentavam, só reforçavam isso nele. E o resultado é que nós assistimos um final de vida muito triste, muito decepcionante, muito, por que não dizer, depressivo, né? De alguém que foi muito grande no esporte. E isso, quando você estuda um pouco da personalidade dele, sobre o jeito dele, talvez a gente possa até relacionar um pouco sobre os motivos que levaram à queda de Gideão. Quando o povo, depois das vitórias todas, chegou para Gideão, lá em Juízes 8, 22 e 23, diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Ou seja, eles queriam que ele se tornasse rei daquelas tribos. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. A teocracia é algo muito importante para os autores desse livro, né? Eles sabiam que um rei não seria algo bom para Israel. No entanto,
apesar dessa primeira resposta, logo em seguida, ele diz assim: disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis do Midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Isso está lá em Juízes 8, 26. Dona Eunice, depois a senhora pode me ajudar. 1.700 ciclos de ouro. A senhora sabe quanto que é um ciclo? A senhora sabe o peso? Não, mas posso olhar para você. Tá, depois a senhora me Vou fala. consultar aqui, tá? Tá, era bastante coisa, né? E, então, ele está demonstrando aqui um interesse pelas riquezas, que ele queria pedir tributação. Então, ele não aceitou ser rei, no entanto, ele teve comportamentos de quem queria viver como rei, né? Então, ele pediu grandes tributos de ouro para aqueles que ele ajudou a ser libertos, e fala assim: desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Nós vimos já no estudo de Pentateuco, com a Dona Eunice, o que é a estola sacerdotal, né? O valor da estola sacerdotal. Então, aí nós temos uma figura. Quando ele faz uma estola sacerdotal, ela tem uma função religiosa. Ele está dizendo que ele tem uma autoridade sacerdotal. Ele se ungiu, ele ungiu a si mesmo como se ele fosse um sacerdote, ao fazer isso na casa dele, porque só podia usar essa estola quem era sacerdote. E, ao que tudo indica, também usou esse ouro que foi trazido para ele para erguer uma estátua revestida de ouro que as pessoas passaram a adorar nos cultos que ele conduzia com essa estola sacerdotal. Essa estola sacerdotal, lá em Juízes 17, tem outra, Juízes 17, de 4 a 5. Olha. Porém, ele restituiu dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim esse homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse para o sacerdote. Então, tudo indica que Gideão fez algo semelhante. Ergueu uma casa de adoração a outros deuses, a Baal, ergueu estátua e colocou uma estola sacerdotal, e ele ou os filhos dele serviam como sacerdotes de outros deuses, Então, nós vemos aqui o amor à riqueza, ele servindo a outros deuses. Outra coisa que a Bíblia nos fala: teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Essa é outra característica dos reis da época, ter um harém com muitas mulheres. Isso, um harém, um vasto harém, era sinal de status, era sinal de prestígio, era sinal de poder. Então, a riqueza, a espiritualidade,
o harém, tudo demonstrava que ele considerava a si mesmo o Todo-Poderoso, como se ele fosse um rei. A Bíblia ainda fala que, morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. O legado de Gideão foi a idolatria. Ele conduziu o povo de volta à situação da idolatria. Então, a raiz do erro de Gideão está na idolatria. E isso acontece nos dias de hoje com muita frequência. Por quê? Quais são os tipos de idolatria que nós conhecemos, especialmente os que são citados na Bíblia, né? O primeiro tipo de idolatria é a adoração a outros deuses. A Bíblia já fala, lá em Deuteronômio 20, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Um outro tipo de idolatria que tem na Bíblia é a adoração a criaturas. Adorar uma pessoa, adorar animais, adorar árvores, adorar pedras. É interessante que hoje na Europa, por exemplo, você tem dois grandes movimentos religiosos. Um é o islamismo, que tem crescido bastante na Europa, e o cristianismo perdendo cada vez mais igrejas vazias. E o outro é a adoração às criaturas. Estão resgatando religiões chamadas animistas, né? Porque envolve animais. As pessoas adorando pedras, adorando água, adorando árvores, adorando nuvens, adorando céu, adorando sol. São movimentos que estão voltando da religião celta, por exemplo, pré-cristã, que tinha na Europa, né? A adoração a criaturas é um tipo de idolatria, né? A outra que a Bíblia é muito forte contra é a adoração ao dinheiro. A avareza é explicitamente tratada como idolatria. Abra lá a sua Bíblia, por favor, em Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Quantas pessoas perdem a vida por adorar o dinheiro? As pessoas começam a receber dinheiro, querer dinheiro, e não importa se é pobre, classe média ou rico, mas põe o dinheiro como centro da vida, como centro do seu objetivo. Vai buscar casar com alguém por dinheiro, vai se relacionar com amigos por interesse no dinheiro, vai se dedicar ao trabalho de forma exagerada porque quer muito dinheiro. Pessoas que vivem ao redor do dinheiro. É um tipo de idolatria, né? É muito interessante o mito grego do rei Midas, né? O rei Midas, quando um deus lá grego, na mitologia grega, pergunta para ele, olha, o que você quer? E ele responde, eu quero que tudo que eu toque se transforme em ouro. E aí o Deus concede a ele o seu desejo. Tudo que ele tocasse se transformaria em ouro. Aí ele encosta na mesa, vira ouro. Ele encosta na cadeira, vira ouro. Ele encosta na parede, vira ouro. E ele ficou muito feliz, porque tudo que ele tocava virava ouro. Aí ele foi contar para a esposa que ele amava. Quando ele encostou na esposa, abraçou a esposa,
ela se tornou uma estátua de ouro. Os seus filhos vieram em direção a ele, e os filhos se transformaram em estátua de ouro, perderam a vida. Ele não podia mais ter amigos. E o pior, quando ele foi comer, lá conta que ele foi pegar uma maçã, a maçã virou ouro. Ele foi tomar água, a água virou ouro. Ou seja, ele tinha uma fome insaciável, uma sede insaciável, e não podia se relacionar com ninguém, porque tudo que ele tocava virava ouro. Quem ama o dinheiro é assim. Ele olha para tudo no mundo mediado pelo dinheiro. Aí ele não sabe amar, não sabe ser amado, nunca está satisfeito com o que tem, é uma ganância absurda, cobiça, é uma adoração ao dinheiro, é talvez a idolatria, uma das idolatrias mais fortes que nós temos hoje. E por fim, e talvez a pior delas, é o egocentrismo. A adoração de si mesmo. Colocar você no centro de tudo. O egocentrismo é você ser cheio de si mesmo. É você não ter espaço para ter um olhar em relação aos outros. É você não dar lugar para Deus, porque você só tem você dentro de você. Dona Eunice descobriu quanto que é um ciclo? Lá no versículo 26 do capítulo 8, fala a respeito de 1.700 ciclos de ouro, né? Cada ciclo é comparado a 12 gramas. Então, isso tudo deu 20 quilos ou 20 mil gramas e 400, então seria 20 quilos e 400. É muito 20 quilos de ouro. Isso. Nossa, bastante, né? Obrigado. Então, o erro aqui, diante disso tudo, dessa riqueza, disso tudo, é o egocentrismo. Esse tipo de idolatria que tomou posse de Gideão. Quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, caem diante de um desses tipos de idolatria? O egocentrismo. A pessoa só consegue olhar para si mesma. Só consegue pensar em si mesmo. Não consegue ter empatia. Não consegue ter compaixão. É indiferente ao sofrimento do outro. Só pensa em si mesmo. Nós estamos agora numa época das chamadas selfies, que as pessoas ficam o tempo todo com o celular tirando fotos de si mesmos, né? É interessante que os que mais tiram fotos são os mais feios, geralmente, ou os mais loucos, né? É impressionante, não sei o que eles querem mostrar. E aí fica, tira. Meu Deus, para que tanta selfie? Para que querer aparecer tanto? Você está publicando para quem? Quem você quer que veja nas redes sociais? As pessoas olhando só para si mesmas. Egocentrismo, né? Lá em Provérbios 16, versículos 18 e 19, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. A soberba precede a ruína. Quando as pessoas se entregam a essa idolatria de si mesmas, você pode saber que mais tempo, menos tempo, você vai ter notícias horríveis sobre a vida dele, sobre a vida dela. E vai ser naquilo que mais dói, no que a pessoa queria mais que desse certo. É ali que vai doer, é ali que vai pegar, é ali que vai haver a queda. Quando a pessoa está cheia de si, quando ela tem altivez, ela se acha maior e melhor do que os outros, né? A medicina, a psiquiatria já diz, até tem um nome para isso, chama transtorno de personalidade narcisista. Narciso, como vocês lembram, um outro mito grego, é aquele que ele era tão bonito que todos os seres
se apaixonavam por ele. Um dia ele se abaixa para beber água e ele se encanta com ele mesmo e não consegue parar de se mirar no espelho. Só olha para si mesmo. E aí chegou a um ponto que ele se apaixonou tanto pela imagem que ele via, que ele mergulhou no rio e morreu, e se tornou uma flor, essa flor que nós conhecemos como Narciso. Essa imagem aí é do pintor chamado Caravaggio, que é fantástico. Se você clicar, você vai lá na imagem em grande escala. As pessoas hoje têm um transtorno que a psiquiatria já identificou de personalidade narcisista. A pessoa só quer mirar a si mesmo. Às vezes ocupa um cargo de chefia, um micropoder, e só se cerca de pessoas que reforçam o que ela pensa. Não aceita o diferente. Se cerca de pessoas que, como você é lindo, como você é inteligente, como você é bom, concordo com tudo que você diz. Só quer concordância, não consegue lidar com a discordância. É o caminho da ruína. Nós temos assistido isso repetidamente na história. A psiquiatria vai dizer que esse transtorno de personalidade narcisista, ele se manifesta da seguinte maneira. Primeiro, grandiosidade com expectativas de tratamento superior aos outros. Fixação por fantasias de poder, sucesso, inteligência e atratividade. Autopercepção de ser único, superior e associado a pessoas e instituições de alto status. Aí o que acontece é que quando cai, perde aquele micropoder, entra em desespero, que descobre que não é nada disso, que ninguém te procura pelo que você está te procurando pelo micropoder que você tem. Aí cai no vazio, fica doente. Necessidade constante de admiração pelos outros, senso de direito a tratamento especial e obediência dos outros, exploração dos outros para obter ganho pessoal, manipulação, mentira. Isso faz parte desse transtorno narcisista. E, finalmente, falta de interesse em simpatizar com os sentimentos, desejos ou necessidades dos outros. No fundo, é intensamente invejoso dos outros e tem a crença que os outros também têm inveja deles. Tem sempre uma atitude pomposa e arrogante. E a Bíblia vai deixar claro em outra passagem em Provérbios. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então nós vemos que numa ponta a soberba precede a ruína e a humildade precede a honra. A soberba precede a ruína e a humildade precede a honra. Algo que eu tenho visto na minha vida são pessoas que às vezes ocupam um micropoder, vira chefe de alguma coisa durante um tempo, e aí já tem um ditado popular que diz que é quando as pessoas ocupam posições de poder que nós realmente as conhecemos. É quando elas se revelam de verdade. Então, dê poder para as pessoas e você vai ver quem elas são de verdade. E aí, às vezes, a pessoa era tão legal, tão bacana antes de ocupar o poder, e na hora que ocupa o poder, se torna um tirano, se torna uma ditadora, se torna alguém manipulador, mentirosa, falsa. E aí fica ali achando que está no poder, vai segurar o poder, vai fazendo várias táticas para segurar o poder, manipular as pessoas. E, de repente, a ruína chega. E olha, quando a ruína chega, ela não chega só em um momento. Algo muito horrível acontece que a pessoa não estava esperando. E coisas horríveis vão continuar a acontecer por muito tempo, porque se desdobra a ruína. Enquanto que a humildade precede a honra. As pessoas que buscam ser humildes, né? As pessoas que buscam ser
gentis, atentas, empáticas, elas, durante a vida toda, sempre, vão ser honradas, vão ser respeitadas, vão ter um bom nome, vão ser queridas. E quando acontece algo ruim, vão ser amparadas, vão ser cuidadas, porque as pessoas vão lembrar que ela é uma pessoa humilde, que ele é uma pessoa humilde. Então, nós vemos aqui em Gideão, talvez um bom exemplo de como que você não deve agir quando você ocupa um espaço de poder, ou quando Deus te dá vitória, ou quando você consegue alcançar algum espaço. É justamente nesse momento que você está, digamos assim, no auge das suas possibilidades, é justamente nesse momento que você vai ter que ser ainda mais humilde, mais atento aos outros, mais humano. Infelizmente, tem muita gente que, ao ocupar o poder, se torna desumano. Desumano é quando se torna indiferente aos outros. Acha que só existe você. Então, vamos ser humanos. Vamos ser humanos. Dona Eunice, estou falando muita heresia? Não, tudo que você falou é exatamente isso. Dá o poder a alguém e você vai conhecer o verdadeiro caráter dela. É verdade. Né? Olha, no nosso chat aqui está aqui o Rodinei, lá de Itapeva. Bom dia, graça e paz. Magali, bom dia. Que Deus fale conosco através dos nossos professores. Márcia Rosa, lá de Brasília, bom dia a todos, a paz de Cristo. A Heloísa mandou um abraço. Dorcas, viajando, volta, Dorcas. Não com saudade de você. E Geni, um beijo para você, Geni, bom dia. Salime, bom dia. Terezinha. A Ivone, bom dia, Ivone. Vamos nos ver daqui a pouco. Ilka, bom dia. Fabiana, estamos com saudade de você, Fabiana. Bom dia a você e para o Anilson. A Berenice, bom dia. Bom dia, Ione. Ivanilda, acho que a Ivanilda fez aniversário esses dias. Está mandando um recado aqui, a Ivanilda. Estamos nessa manhã ouvindo, aprendendo mais a palavra de Deus. Louva a Deus pela vida da Dona Eunice e do professor Luciano. A Maria Lúcia Soares, bom dia. A sogra da Salime, né, a Dona Maria Lúcia, bom dia. Zé Carlos, a paz do Senhor. A Fátima, sua melhor aluna, né, Dona Eunice? Bom dia. A Vânia. A Salime está lembrando, né, quando nós falamos do harém, que a mulher nessa época era considerada propriedade do marido, né? E a Dorcas lembra que imagina um número maior de filhos, pois as filhas não eram contadas, né? O Zé Carlos estava esclarecendo um ciclo de ouro, obrigado, Zé Carlos, equivalente a 11,424 gramas. Pastor Pontes mandou um bom dia e o Valmir mandou um bom dia. E ninguém mandou pergunta, Dona Eunice. Dona Eunice. Sinal de que eles estão sabendo muito. Hã? Sinal de que eles estão sabendo tudo. Tomara. Nós não sabemos, né? Não. Que recado que a senhora dá baseado na vida de Gideão, na sua experiência de vida? O que a senhora pode trazer para nós? Essa situação que ele criou trouxe a queda, porque enquanto ele estava vivendo o que Deus mandou que ele fizesse, tudo bem. E é uma coisa interessante que, estudando a vida dos juízes, nós vemos que quando eles morrem, o povo cai em idolatria, começa a pecar, aí começa a ser invadida a terra. Mas no caso de Gideão foi pior ainda, porque ele ainda era vivo e o povo começou a pecar com ele vivo ainda. É o único caso que conta na Bíblia dos Juízes, né? Então serve muito de exemplo para a gente para não fazer, não é exemplo para fazer, não. É exemplo para não fazer. Você estava dizendo que o livro de Juízes é muito complicado, que tem muito sangue, é verdade. Tem histórias ali que são horríveis, mas estão todas ali porque Deus quer nos advertir. E como a Bíblia não esconde nada do que é bom e nada do que é ruim, é bom que a gente vai aprendendo como evitar certas atitudes, né? Uhum. Mas é muito bom. Pode continuar que eu estou aprendendo. Amém. Estamos aprendendo juntos. É isso.
Eu fiquei muito impressionado, né? Eu fico muito impressionado com esse final de vida de Gideão. E eu resolvi trazer isso aqui como um alerta para todos nós, para que a gente possa evitar uma situação semelhante. Nós, na terça-feira, vamos continuar o nosso estudo bíblico. Vamos, se Deus quiser, terminar com o estudo de Juízes e vamos fazer o estudo completo de Ruth. É isso, dona Anice? Isso. Ruth é um livro pequeno, com só 4 capítulos. Vai dar tempo da gente começar e encerrar. Próxima terça-feira. Amém. Então vamos estar juntos. Não perca na terça-feira a nossa live de estudo bíblico. A Bíblia hoje, estamos fazendo um panorama bíblico para quem gosta de estudar a Bíblia. E a Bíblia é alimento, a Bíblia é vacina, a Bíblia é remédio. Bom, vamos então caminhar para o encerramento. Eu vou ter uma palavra de oração por você nesse momento. Senhor Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a esclarecer, que o Senhor continue a falar, que o Senhor use essa palavra para alcançar muita gente e que o Senhor use essa palavra para mudar o nosso coração a partir da ação do Teu Espírito. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que a Tua graça venha se estender sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre as nossas autoridades governamentais, nesses dias de eleições ainda de segundo turno em muitas cidades do Brasil, eleições para prefeito, que quem quer que foi eleito ou seja eleito, o Senhor possa se fazer presente. Se alguém de corrupção, que o Senhor possa revelar a corrupção. E que aqueles que têm boa intenção, o Senhor possa abrir as portas para que o povo seja beneficiado, especialmente os mais empobrecidos. Ó Deus, nós consagramos essa escola dominical ao Senhor, e apesar dos professores, eu peço que o Senhor fale conosco e com as pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço aí para vocês. Então, um abraço, dona Eunice, um abraço para quem está com a gente. E não perca agora o culto, nosso culto dominical às 10h30 e depois à noite também pelo nosso canal. Quem puder ir na igreja agora às 10h30, vá, que nós estamos com todas as medidas de segurança lá. Deus abençoe vocês e um bom domingo. Tchau, dona Eunice. Manda um abraço aí, Luciano. Obrigado. Um abraço para todo mundo, tá? Deus abençoe cada um. Amém. Deixa eu ver se eu consigo sair.